Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, manhã de sexta-feira, iniciando mais um final de semana, graças a Deus. Estamos aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, temperatura baixa, um friozinho agradável. Então, mais um dia começando, quer dizer que a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. E é a esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que nós vamos orar nesse momento. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este ar que respiramos, obrigado pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa, obrigado pela família que temos e fazemos parte dela, ó Pai. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que compõem a comunidade cristã da qual eu faço parte, como também a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, nesse devocional. Coloco todo em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de cansaço, ó Pai. Todo espírito, Deus, de inveja, de vício, de prostituição. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, confortando, alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que eu faço neste dia, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, pessoal. Em cima do nosso devocional, do livro de Mateus, eu quero falar o que está escrito no capítulo 2, versículo 11. Que diz assim: E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra foram ofertados ao menino. Os presentes dados pelos magos a Jesus, ouro, incenso e mirra, são mais do que simples oferendas de boas-vindas. Eles são carregados de significados e revelam uma compreensão profunda da identidade e missão de Jesus. Cada presente representa uma faceta diferente de quem Jesus é e o que ele veio realizar. Concluir, vamos dizer assim, para a humanidade. E é nesse sentido que hoje nosso devocional vai tratar sobre isso. Na parte A do versículo 11 aqui do capítulo 2, fala sobre ouro. Ouro fala Jesus como rei. O livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias para os judeus, como o rei dos judeus. Então, aí nós temos o simbolismo de ouro. O simbolismo do ouro explora como o ouro representa riqueza e realeza, que simboliza o reconhecimento de Jesus como rei. E, nesse sentido, a realeza de Jesus, quando trata-se da realeza de Jesus, discute-se aí o conceito do reino de Deus estabelecido por Jesus. E o que significa reconhecê-lo como rei? Se temos Jesus como rei, nós devemos adorá-lo. Amém? E qual é a nossa resposta ao rei? Por que isso? Porque reflete sobre como devemos responder ao senhorio de Jesus em nossas vidas como rei. E o rei, Jesus, é digno de reverência, de adoração. Nós somos servos daquele que é rei nos céus e na terra. Não existe nada melhor, dádiva melhor, do que servirmos a um rei, que é rei nos céus e na terra. O segundo ponto, o segundo presente foi incenso.
No mesmo capítulo 11, ali na parte B, fala de Jesus como incenso, ou seja, Jesus como Deus, né? Eu quero mandar um abraço para o Edmilson Alexandre, que está nos acompanhando. Meu querido, Deus o abençoe grandemente e derrame bênção sobre a sua vida neste dia e sobre a sua família. Então, o uso do incenso na adoração explica o uso do incenso em práticas religiosas e seu significado simbólico de oração e adoração. Então, lembre-se que quando a Bíblia é utilizada por Jesus, pelo povo na época em que Jesus recebeu esses presentes, era o Antigo Testamento. E era comum que queimasse incenso a Deus. Não queimava-se incenso aleatoriamente. O incenso era ofertado a Deus para a fumaça subir. Então, quando eles levaram o incenso, é porque eles estavam diante de Deus, do Rei dos Reis. Então, a divindade de Jesus explora justamente a natureza divina de Jesus como ele é. E aponta entre Deus. Jesus é a ponte entre Deus e a humanidade. Eu gosto de Jacó, que Jacó, quando ele saiu para se reconciliar com Esaú, teve um exato momento que ele deitou a cabeça no travesseiro, pegou uma pedra do lugar e deitou a cabeça naquela pedra, e ali ele sonhou. E no sonho ele viu os anjos de Deus subindo e descendo dos céus à terra. E ele acordou e disse: aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esses anjos Jacó viu uma escada posta que tocava dos céus à terra. E os anjos subiam e desciam através dessa escada. Aí lá em João, capítulo 1, versículo 51, vem a revelação dessa visão de Jacó. Quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo através do Filho do Homem. Jesus era a escada, que era a ponte que liga, os céus e a terra. Então isso é interessante demais, porque reforça a nossa fé. E a adoração, aí de vez em quando alguém pergunta: mas pastor, e a adoração hoje, né? A adoração hoje considera as formas como podemos adorar Jesus em nossas vidas diárias, reconhecendo a sua divindade. Você que está nos acompanhando, nesse momento que você está ouvindo o devocional, você está adorando a Jesus. Eu que estou aqui levando o devocional para você, nesse momento você está adorando a Jesus, porque é uma forma de compromisso, uma adoração. O compromisso é uma forma de adoração, nosso compromisso com Deus, com Jesus. E por fim, o terceiro presente, que era a mirra. Ou seja, Jesus como Salvador sofredor. Né? A mirra, como que era a mirra e o seu uso na antiguidade? Discute aqui o uso da mirra para embalsamento como remédio, relacionando ao sofrimento e morte de Jesus. Então as pessoas, quando morriam, embalsamavam-se ela e untava todo o corpo dela com a mirra. Né? Então a mirra aqui representa o sofrimento que Jesus iria ter para resgatar a humanidade. Então o sofrimento de Cristo reflete justamente sobre a humanidade de Jesus e seu sacrifício redentor na cruz, por mim e por você, por aqueles que já foram e por aqueles que hão de vir. E a resposta do Salvador sofredor também explora como devemos responder ao sacrifício de Jesus. Como é que nós respondemos ao sacrifício de Jesus? Aceitando a sua obra redentora e vivendo de maneira que honre o seu sacrifício. A nossa vida hoje honra o sacrifício de Jesus? Então é isso que às vezes pesa na vida do ser humano. Por que o milagre não chega? Por que as bênçãos não batem à porta? Já que a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aos que creem. E as bênçãos não estão chegando na vida de algumas pessoas. Então eu quero, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, quero concluir aqui nessa manhã, dizendo para você que os presentes dos magos a Jesus, ouro, incenso e mirra, são ricos em significados e nos oferecem uma visão abrangente da pessoa de Jesus.
da pessoa do Cristo. Eles nos lembram que Jesus é Rei, Deus e Salvador sofredor. O ouro nos convida a reconhecê-lo como Rei Supremo em nossas vidas, submetendo nossa vontade e planos à sua soberania. O incenso nos chama a adorá-lo como Deus e reconhecer a sua presença divina e nos comunicarmos com Ele em oração. Já a mirra nos lembra de seu sacrifício na cruz, a humanidade que Ele compartilhou conosco e o preço que Ele pagou por nossa redenção. Então esses presentes não são apenas itens do passado. Eles falam diretamente às nossas respostas a Jesus hoje. Como respondemos a Ele como nosso Rei? Estamos vivendo vidas que refletem a sua realeza e autoridade? Como adoramos Jesus como nosso Deus? Nossa adoração é genuína e reflete uma verdadeira compreensão da sua natureza divina? Então que os presentes que os magos ofereceram a Jesus nos inspire a oferecer nossos próprios presentes a Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, guarde o teu dia, guarde o meu dia. Nos guarde neste final de semana de todos os males da intenção e atenção do maligno. Tenha dias alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém.